Fala pessoal, eu sou seu host, Thiago Fonseca, e você está em mais um PapoCast. Se é a sua primeira vez aqui e não faz ideia do que eu estou falando, é o seguinte: o PapoCast é um quadro onde eu sempre trago alguém do mundo empresarial que está fazendo algo diferenciado que possa contribuir com a gente aqui, trazendo insights, experiências, conhecimento puro de campo de batalha. Então, são entrevistas com muito conteúdo. Confere aí que o episódio de hoje ficou muito legal. Nosso convidado de hoje é para lá de ilustre. Eu tive a honra de bater um papo com ele, Éder Monteiro, apresentador e criador do podcast Movendo-se. Nesse episódio a gente falou sobre vários temas que eu tenho certeza que vão ajudar demais a você a levar a sua carreira e a sua empresa para um próximo nível. Então curte o episódio de hoje, ficou bem legal. Olá pessoal, todo mundo seja bem-vindo. Mais um episódio aqui do nosso podcast da 9 Digital, nosso quadro PapoCast. Hoje, uma honra imensa, uma gratidão imensa, inigualável aqui. Estou muito feliz mesmo de ter esse convidado especial, Éder Monteiro, comigo. Éder, a gente já falou um pouquinho nos bastidores de tudo que você representou para mim. Às vezes a gente está se conhecendo agora, mas de tudo que você já representou para mim. E, cara, obrigado mais uma vez. Sua disponibilidade, sua agenda está aqui fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito, cara. Seja bem-vindo. Cara, uma honra para mim, Thiago. Para mim é super relevante ser lembrado, principalmente por alguém que está começando também um trabalho agora super legal como você está começando e de alguma maneira se inspirou no trabalho que eu venho desenvolvendo. Isso para mim não tem preço. Então, sempre que puder, precisar, eu vou estar junto com quem também tem a missão de colocar conteúdo bom de qualidade no ar, de colocar conteúdo que inspire as pessoas, e aí a gente vai multiplicando isso infinitamente. Então isso aí é o que importa, cara. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Você vai ter as portas sempre abertas aqui. Éder, agora direto pra gente. Acredito que possa ser que tenha alguma pessoa que não conheça ainda o Éder, que tem não muita. faça. Que é isso, cara, tu já é uma celebridade aí. Nada. A gente já estava conversando de estar mais ou menos no mesmo patamar de Beyoncé e Mariah lá. Mas diz aí, se tivesse um gibi número 1, como é que seria ele? Fala aí um pouquinho da sua história, Éder. Legal, cara. Thiago, eu sou, acima de tudo, pai de 2 filhos. 2 filhos lindos, Miguel e Theo, um de 9 anos e um de 3. Então, são 2 paixões aí que eu tenho na minha vida, casado com a Marcela. E sou um cara, a gente conversou um pouquinho sobre isso nos nossos bastidores, um cara muito otimista com a vida, com tudo, né? Procuro sempre olhar o lado positivo das coisas. E talvez isso foi uma característica que me levou para uma carreira, que é a carreira que eu trilho até hoje, que é uma carreira na área de pessoas, na área de RH, na área de desenvolvimento, na área de servir e cuidar do próximo. É isso que faz sentido para mim, do ponto de vista profissional, inclusive, é poder, de alguma forma, conseguir impactar e desenvolver quem está próximo de mim, ou agora, né, com essa realidade digital de podcast, ainda pessoas que não estejam próximas de mim, mas que de alguma forma possam consumir meus conteúdos. Então, uma carreira aí com mais de 15 anos dentro da área de RH, no mundo corporativo, trabalhando em algumas empresas nacionais, multinacionais, construindo um legado e bons trabalhos, bons projetos, felizmente, por onde eu passei. Em 2016 para 2017, comecei a me aventurar também com outros trabalhos em paralelo, uns trabalhos mais voltados para empreendimento social, especialmente dentro do universo do TED Talks. Então, me tornei licenciado do TEDx, que é uma vertente do TED Global, né, para organização de eventos independentes. Então, são os eventos aí do TED que acontecem pelo mundo inteiro, que são chamados TEDx, TEDx. E aí, desde 2017, eu organizo eventos de palestras aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande paixão também, um trabalho muito relevante, de alto impacto, né? Um poder de impactar as pessoas com histórias e com falas, que é uma coisa assim inexplicável, realmente.
E a partir dessa minha experiência, desse meu gosto por organizar eventos e por começar a levar mais conteúdos fora das fronteiras do mundo corporativo, empresarial, onde eu atuava e atuo como RH, a partir disso nasceu também o meu interesse e a minha ideia em continuar impactando pessoas, mas ao invés de fazer só em eventos, né, de palestras, fazer também através dos meus conteúdos em áudio, né? E por isso surgiu o podcast Movendo-se, em 2019, que você conhece bem. Excelente. E um podcast que tem o propósito de levar histórias, levar conteúdo, levar assunto. Eu acredito muito, Thiago, na capacidade que o exemplo tem em tocar as pessoas, em inspirar, em fazer com que de fato provoque reflexões verdadeiras, né? A gente é muito mais atento a biografias e a exemplos reais de pessoas que passaram por situações reais. Então, quando você cria conteúdos compartilhando histórias das pessoas e compartilhando vivências, é muito impactante e, de fato, traz um resultado legal, né? Então, desde do ano passado, com o podcast Movendo-se no Ar, começando agora a segunda temporada, que tá começando com o pé direito, super boa também. E uma nova paixão, cara, assim, você já sabe bem disso, né? Como é bacana construir esse tipo de conteúdo, desde o momento da gravação, edição, dá um trabalho danado, mas é uma coisa que quando tá no ar, quando você começa a perceber os feedbacks das pessoas e como é que isso impacta as pessoas, é um negócio que não tem preço, né? Então, esse sou eu, um pouquinho aí, de forma muito resumida. Agora a gente já pode utilizar o termo, porque você tem copywriter, você tem uma série de termos, agora a gente pode falar de podcasters. Podcasters. Somos colegas aí, podcasters, trabalhando junto aí na podosfera, como se diz, né? Total. É isso aí, cara. Ó, gente, para quem tá escutando o podcast agora, eu vou pedir um favor. Pausa, vai lá na sua plataforma e procura lá, Movendo-se e segue. Só faça isso. Boa. Só faça isso, porque eu tenho certeza que você vai ver conteúdo de muita qualidade. Tem muita entrevista com um cara bom mesmo. E eu acho que assim, que uma coisa que é legal, que o Movendo-se me conecta, porque a gente sabe que a gente tem nada contra os profissionais, não tô falando da qualidade técnica deles, mas existe aqueles vitrinistas, né? Então as pessoas ficam buscando, se matando para conseguir agenda e uma palavra de um vitrinista. Óbvio que ele tá lá por um mérito X. Sim. Mas tem tanta gente nos bastidores que tem tanta qualidade. Total. E eu gosto do Movendo-se que ele tem esse blend, né? Você tem, obviamente, big players, mas você tem gente lá que, cara, tem muito conteúdo, muita ideia legal para transmitir. Então, vai lá, segue e depois, também não abandona a gente. Volta aqui. Com certeza. Mas estamos nessa, né? Não dá pra... certeza. E, Thiago, você tocou num ponto legal, cara, porque o exemplo que eu estava te falando sobre o TEDx, né, os eventos de palestra que eu organizo, é exatamente isso, assim, você tem muitos anônimos, entre aspas, ali subindo naquele palco, naquele tapete vermelho, entregando um conteúdo muito rico e de alto impacto. Então, você não precisa ser alguém conhecido ou de renome. É óbvio que é legal você trazer também gente assim, que consegue trazer um conteúdo de qualidade, que dispensa comentários, mas tem muita gente talentosa espalhada por aí, tem muita gente com histórias, com ideias muito relevantes e que podem contribuir muito com o desenvolvimento do outro, né? E a gente conseguir fazer essa curadoria e trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de pessoa para compartilhar suas vidas, suas histórias, suas experiências, isso é algo realmente de muito valor. Isso é que aí você vai falar, Thiago, você tá de sacanagem, mas se eu ligar a TV aqui agora, a primeira coisa que ele cai é no TED. É a primeira coisa. Só assim, eu vou viajando muito agora, não mais, né, por causa do momento que a gente está agora, mas a primeira coisa que eu busco, às vezes você tem voo internacional, aí você tem TED. Porque, assim, é excelente, uma curadoria tão grande, né, de matéria de enriquecimento, são 15 minutinhos ali, mas E é engraçado que, você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá, Eder? Que não tem, aqui o papo é franco. Lógico. Mas não tem, assim, eles, de uma certa forma, eles te dão um insight.
né? Ele dissemina o conhecimento ali, mas ele não te explica o passo a passo, ele te desafia. Todos têm o começo e tem essa característica no TED. Então, por isso que eu acho que é apaixonante e me pega. É um modelo de talk, de palestra diferente do convencional, né? Primeiro que ele tem um fator tempo como limitador. E por ter esse fator tempo, existe uma metodologia de storytelling ali, de talk, para que de fato consiga ser passada uma ideia naquele tempo e que essa ideia desperte o interesse e a curiosidade e também traga também algum tipo de conhecimento para quem está ouvindo aquilo ali, né? Então você tem talks de 15, 18, tem alguns de 3, 5 minutos que são fantásticos ainda que com um tempo curto. Total. Mas é uma plataforma muito interessante de disseminação de conteúdo. E você sabe que você falou aí que você viaja e fica procurando um TED. Foi assim que nasceu o meu processo de licenciamento, cara. Eu tava pesquisando a agenda de eventos, né, TED. Falei, cara, eu quero ir numa conferência dessa. Também sempre fui consumidor dos vídeos, né, online e tudo mais. Falei, quero ir numa conferência dessa. E comecei a pesquisar, e nessa pesquisa de agenda é que eu descobri a possibilidade de me tornar um licenciado para organizar o meu próprio evento. Eu falei, pô, olha só, melhor do que ir num evento eu fazer o meu próprio, cara. Pô, por que não? E aí eu apliquei lá, tem um processo todo lá de application, você se cadastra, aí eles te retornam, tem um bate-papo lá, umas entrevistas, preenchimento de uma série de informações para saber quem é você, por que você quer organizar um evento, né? Não vão... De onde você veio, né? De onde você veio, o que você quer com isso, né? Se de fato é genuíno ou se você está querendo, né, ganhar dinheiro ou se promover, ou porque é uma forma que eles têm também de zelar pela marca, né? Apesar de ser um evento independente, os próprios X, ele caracteriza essa independência de um evento, mas é a marca TED ali no fim das contas. Então, eles têm muito cuidado com quem está trazendo esse tipo de conteúdo. Mas tem gente espalhada pelo mundo inteiro, cara, organizando o TEDx. Isso é muito bom, porque aumentou muito a capilaridade de eventos. Hoje mesmo, por coincidência, hoje de manhã eu recebi no WhatsApp de uma amiga o link de uma palestra. Pô, assistam aí num grupo lá, assistam aí, muito legal essa palestra. E aí quando eu abri, era um TED Talk, mas era de um TEDx, né? Então você vê ali sempre que você vê um evento de palestra TED, que tiver um X do lado, significa que não é uma conferência global que foi feita lá nos Estados Unidos, tá? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Alguém está organizando aquilo ali com a premissa e o guideline lá, as mesmas regras do TED Global, né? Mas é um evento independente. Então, isso aumentou muito a capilaridade de eventos e, como consequência, a quantidade de palestras e talks e ideias girando aí pelo mundo, né? Foi um acerto muito grande deles aí que tiveram a partir desse lançamento de modelo. Excelente. Não tem como não puxar essa âncora, né? A gente não falar um pouquinho mais disso. Agora, com o que está acontecendo, a situação que a gente está passando agora, estão bloqueados, teremos novos eventos de TEDx aí feitos pelo Éder. Me fala um pouquinho, se tem agenda, como é que tá esses planos? Cara, então, essa é a parte, além de todos os problemas de saúde, de perdas, né, que a gente está vivendo com essa pandemia, que por si só já são tragédias, a gente tem um impacto muito grande nessa área de eventos, né? Tem impactos econômicos, obviamente, em várias indústrias, vários segmentos, mas o segmento de eventos, ele é um segmento muito impactado, porque naturalmente vai ser um dos últimos a conseguir retomar, né? A gente tinha programado fazer uma edição TEDx Barra da Tijuca, que é uma das licenças que eu organizo aqui no Rio. A gente tinha programado fazer no segundo semestre, provavelmente mais aí pro último trimestre do ano. Ia ser um evento bem grande. A princípio, a gente estava planejando um evento aí para mais de 1.000 pessoas, num teatro enorme que tem aqui no Rio, na Cidade das Artes. Mas, cara, assim, infelizmente, esse ano acho muito pouco provável que a gente consiga realizar, né? Uma que todo o processo aí de pandemia ainda vai levar um tempo para diminuir, né? E aos poucos a gente vai retomando a questão de isolamento social, contato com pessoas.
Mas para eventos, especialmente eventos de grande porte, é um pouco mais complexo, né? Mas a gente está confiante que a partir do ano que vem as coisas começam a voltar ao normal. Já tem muita gente fazendo, por exemplo, organizadores de TEDx fazendo eventos online. Então, é um incentivo até que o próprio TEDx tem feito, o TED Global lá fora tem orientado, né? Façam lives, façam eventos, né, gratuitos, sempre online. Isso tem acontecido, já tem alguns organizadores aí fazendo. Esses dias teve o TEDx São Paulo, o TEDx Blumenau. Então, tem rolado aí alguns conteúdos online. Agora, presencialmente, realmente vai ficar um pouco mais difícil aí pra gente conseguir fazer alguma coisa esse ano. Mas vai voltar e se Deus quiser, em grande estilo. Show de bola, cara. Ó, independentemente se tendo ou não tendo, vai ficar com essa janela, acho que já tem material mais do que suficiente para maratonar várias temporadas ali, ó. Pelo menos ficar aí, pelo menos assistir 6, 7 horas aí tranquilo no final de semana de TEDx aí tranquilo. E ó, vai sair excelente, vai ser isso excelente. Aí você passa, se quiser passar o ano assistindo o vídeo, cara, tem muita coisa. Muito conteúdo. E o legal é que tem conteúdo sobre qualquer assunto que você imagine, né? Isso é uma coisa super interessante desse modelo de conteúdo do TED. Que o TED nasceu, na verdade, como uma plataforma mais voltada para tecnologia e inovação. O próprio acrônimo TED é Technology, Entertainment and Design. E, inicialmente, na década de 90, lá quando começaram essas conferências, era muito assunto voltado para inovação e tecnologia, basicamente. E com o passar dos anos, começou a entrar outros tipos de assunto, de forma mais diversificada, heterogênea. E, cara, hoje, se você entrar lá na plataforma TED, procura lá, quero um talk sobre culinária. Você digita culinária, ela vão ter coisas sobre isso, sabe? Excelente. Então tem tudo que você imagina tem conteúdo lá inspirador e realmente é uma plataforma gratuita de altíssimo nível e possibilidade de aprendizado, insights, reflexões, é um negócio fenomenal. Éder, agora pegando o gancho nesse contexto que a gente está trazendo do TED, sem dúvida é uma fonte infinita de informação rica, né? Então, para quem precisa, é o que você falou, independentemente de você estar associado à tecnologia, se você se familiariza com empreendedorismo ou com ciência, com o que você quiser, você tem informação de extrema qualidade lá dentro. Sim. E com uma absorção muito rápida. Mas eu queria, trazendo esse universo de desenvolvimento pessoal, onde a gente está trabalhando a gente tem uma era que é muito boa relacionada a questão de formar conteúdo, né? Você tem um excesso, um tsunami de conteúdo nas redes sociais. A gente está vivendo a era do conteúdo. Sim. Automaticamente ela é boa, acho que muito boa, muito mais boa do que ruim. Porém, ela te traz alguns problemas. Entre eles ok. Como é que eu consigo ter uma curadoria de uma informação boa de uma ruim? Porque tem muita possibilidade, né? E hoje, o que você, com a sua experiência, com o que você já conhece de mercado, com tudo que você vive aí, inclusive até, não vale falar o TED, tá? O TED já tirou a opção número 1. Não vale falar, vai lá e pega o TED. Mas assim, onde você acha que são fontes legais para você consumir um bom conteúdo? E formas, né, de você separar isso de seminários? Legal. Tiago, hoje você tocou num ponto super importante. A gente vive, talvez, mais do que nunca aquela história, nunca antes na história, né? Nunca antes na história a gente vive um cenário com tanta informação, tanto conteúdo sendo compartilhado de forma gratuita, inclusive, no mundo digital. É uma enxurrada muito grande de conteúdo e realmente há um desafio muito grande de se fazer curadoria disso tudo, né? Porque se você for tentar arriscar em absorver pelo menos um centésimo disso tudo, você vai ficar louco. Não tem como, né? Não tem como. E muita gente acaba tentando buscar e absorver muito conteúdo de tudo quanto é jeito, e no final das contas não consegue assimilar nada, você não consegue aprofundar nada. Então começa a ver um videozinho aqui, aí meio que já fica de saco cheio, não, então vou pular aqui, vou procurar um podcast. Aí escuta 8 minutos de um podcast que tem 1 hora de duração, não, legal, acho que já entendi. E vai pega um livro, lê 10 páginas, não, legal. Então você vai começando a pegar fragmento de um monte de coisa
que no fim das contas, você acha que você está consumindo muito conteúdo, você acha que você está trazendo muito conhecimento para dentro, mas não está sendo muito superficial, né? Então eu diria que o ponto-chave aí para todos nós é, primeiro, definir que tipo de conteúdo, que tipo de conhecimento você quer para você, né? Ou para a sua área de atuação, como profissão, ou para o seu desenvolvimento pessoal, alguma coisa que você queira, que você já tenha identificado como viés de desenvolvimento pessoal para você, que tipo de competência você quer ter um pouco mais de acesso. Então, primeiro mapeia isso e define que tipo de conteúdo você quer. Definido esse seu mapa, que é muito individual, cada um vai ter o seu, começa a pesquisar onde é que tem conteúdo de qualidade nesse sentido, né? A gente falou do TED como uma referência, mas a própria internet está cheia de gente boa aí no YouTube, nas plataformas de áudio com podcast, nas lives hoje do Instagram, tem muita gente boa fazendo live pra caramba. Agora, só não pode, de repente, quer dizer, não pode, né? Poder não pode tudo, né? Quem sou eu falar que não pode? Mas é um cuidado só que precisa ter, que é de você não procurar, um pouco do que a gente falou ali no início, né? Não procurar só aqueles gurus que são hoje os mais populares, as pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, e aí o cara fala para você fazer isso, fazer aquilo. Não, então, se você não acordar às 5 da manhã todo dia, você é um imprestável, você não tem produtividade. Aí você começa a seguir tudo aquilo ali, procurando, né? Esse guru falou isso, então eu vou seguir. Aquele outro guru falou aquilo, eu vou seguir. Cara, procura o teu nicho de conteúdo, aquilo que você se identifica de verdade, aquilo que conversa com você de verdade, aquilo que faz com que você consiga assimilar bem e efetivamente colocar em prática aquilo que você ouve, que você lê. É isso que importa, assim. Então, eu posso recomendar aqui várias alternativas de caminhos de conteúdo, mas no fim do dia, o que vai fazer sentido para mim, talvez não faça sentido para você como plataforma. Você vai precisar testar, vai precisar experimentar algumas coisas, tomando esse cuidado de dar um pouquinho de profundidade, né? Então, se você se propôs a ouvir um podcast lá do Movendo-se, por exemplo, né? Fazer o meu jabá aqui. Aê, manda bala. Puxa, ouve um episódio inteiro, sabe? Tenta ouvir um conteúdo inteiro para você pegar um racional do início ao fim, uma história do início ao fim. O que mais tem aí é a gente zapeando, né? A gente ficou também muito viciado nisso, né? O próprio modelo do mundo digital hoje nos provoca timeline, ou stories que você vai passando ali. Então, a gente perdeu paciência, cara. A gente não tem mais paciência para ficar consumindo conteúdo que demore mais de 2 minutos. Isso é muito doido. Então, por mais que você tenha aí curadorias de conteúdos, sim, que num curto espaço de tempo ali você consegue, a gente comentou, né? Tem palestra do TED que tem 5 minutos e são maravilhosas, assim, impactantes pra caramba. Mas tenha paciência para consumir conteúdo de qualidade, né? As coisas não vão entrar na sua cabeça em fragmentos e lá dentro virarem algo, né, super conectado. É excelente, você tocou num ponto de paciência. Eu até gerei um conteúdo recentemente sobre isso, né? Acho que as pessoas, elas estão vivendo uma fase, obviamente que a gente tem o grande fantasma da depressão, ansiedade, uma série de outras doenças mentais, mas o ser humano, ele por si só, ele sobrecarrega o seu próprio ecossistema interno com uma ansiedade de consumir tudo, e consome, que nem você falou, de uma maneira completamente rasa. Só que aí eu vou pegar o outro gancho que você puxou, que para mim foi excelente e muito importante. Foco. Você tem que ter um objetivo. Por que você está trazendo? Por que eu quero consumir esse tipo de conteúdo? É entretenimento? É entretenimento, cara. Netflix está aí. Se é para você ter um soft skill, uma habilidade, pô, nada mais é do que você tá. Para que eu vou querer essa habilidade? Onde que eu vou chegar com isso? Onde eu vou chegar com aquele contato? Né? Então eu vejo as pessoas colocando essa ansiedade acima de tudo, trazendo um consumo muito raso, como você falou, não escuta um podcast inteiro, coloca o vídeo lá para uma velocidade 2, para ir muito rápido, porque não tem tempo. E cara, por que você não tem tempo? Porque eu preciso fazer alguma coisa. E por que você precisa fazer alguma coisa? E no quarto porquê, não tem. Não tem. E eu vejo que esse é um dos maus. Eu gerei esse conteúdo justamente por isso. Mas, gente, calma.
não é um tiro de 100 metros. É um clichêzão, mas, pô, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Calma, vai sentindo, vai experimentando, aperta o passo, sente que você tem resultado ou não, volta, faz um review aí, entende, muda, segue. E acho que é aí, trazendo essa questão da sua vivência na parte de humanos, né, falando de pessoas, né, hoje o que você vê de habilidades que são extremamente importantes, né, em 2020, falando em 2020 mesmo. Agora, o que você vê, exceto pandemia, né, que existe um mundo de janeiro para cá, um novo mundo de janeiro para cá, mas o que você vê hoje como excelente? Fala, cara, isso daqui tem que ter, senão não vai sobreviver. Thiago, eu venho nos últimos anos estudando um tema que também sou super apaixonado por ele e aplico dentro das organizações e percebo qual a importância de se falar nesse assunto, que é inteligência emocional, né? Então, eu como profissional de RH e eu como eventualmente recrutador em algum momento, né, olhando pessoas para trazer para dentro da organização, e fazendo o desenvolvimento também de pessoas que estão dentro da organização, é muito claro, cara, cada vez mais que se a gente não tiver capacidade de administrar as nossas emoções e que tem consequência em muito do que a gente está falando aqui, né, de ansiedade, de foco, de paciência, de você definir o que você quer, as nossas emoções comandam muito da nossa vida, comandam muito, né? E tem técnica para que você consiga identificar melhor isso e consiga fazer melhor gestão disso. Então, eu diria para você que existem algumas capacidades, algumas competências hoje que são fundamentais. Uma delas é essa, inteligência emocional. Eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta que diferencia demais profissionais. Inclusive, existem pesquisas que apontam isso. Tem uma pesquisa de uma consultoria chamada Talent Smart, que é uma consultoria especializada em diagnósticos de inteligência emocional, em formação. Eu tenho até uma formação com eles, eu fiz um Train the Trainer, né? Eu sou treinador em inteligência emocional. Olha aí. Caramba! Que metido. Mas fiz, primeiro, porque eu gosto do tema e segundo, porque eu queria ter um pouco mais de ferramenta para conseguir também aplicar e desenvolver pessoas, né? Naquela ótica de sempre procurar desenvolver os outros. E aí depois comecei a fazer pós-graduação também em neurociência e comportamento, enfim. Tentar entender um pouco de como é que se passa isso tudo dentro da gente, né? E, cara, essa pesquisa da Talent Smart, ela aponta o seguinte: como eles fizeram já centenas de avaliações em várias empresas, né, em milhares de funcionários ao redor do mundo, eles conseguiram diagnosticar o seguinte: 90% das pessoas que são avaliadas como alta performance, então eles fizeram esse cruzamento com as avaliações ali de desempenho das empresas. As empresas forneciam essa informação para eles, né? Então eles viram, cara, 90% de todo mundo que é bem avaliado aqui como alta performance, alto desempenho, também tem alta inteligência emocional. Então fizeram esse cruzamento e chegaram a essa conclusão de que as pessoas que melhor desempenham, que melhor performam, são as pessoas que têm também um nível mais alto de inteligência emocional. E isso faz total sentido na medida em que você começa a entender quais são os pilares da inteligência emocional, né? Então, a gente fala de um primeiro pilar que é básico e super relevante para muito do que a gente está falando aqui desde o início da nossa conversa, que é o pilar de autoconhecimento, autoconsciência. Então, ele é o primeiro e mais importante pilar para você conseguir administrar melhor suas emoções, é você se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, você sabe onde é que o calo aperta, você sabe quais são os caminhos aí que você precisa, talvez, olhar com mais atenção. A partir daí, você começa a ir para um outro pilar, que é o pilar de autogestão ou autocontrole. Então, eu sei um pouco melhor como é que as coisas se passam dentro de mim, então agora eu tenho um pouco mais de capacidade em me administrar, em controlar e reconhecer melhor as minhas emoções, etc. O terceiro pilar, que é o pilar de consciência social. Então, eu pego esse meu autoconhecimento, eu pego esse meu autocontrole, autogestão e começo também a identificar nos outros, né? Como é que eu identifico as emoções nas outras pessoas, especialmente tendo empatia, que é o grande pano de fundo de consciência social, é você ter empatia, você conseguir se colocar de fato no lugar do outro. E como quarto e último pilar, é você usar tudo isso para construir relações e ter uma gestão
melhor das suas relações, você conseguir construir relações de colaboração mútua. Então, pessoas que têm alta inteligência emocional são pessoas que conseguem construir relacionamentos muito eficazes, de contribuição mútua. O cara consegue navegar bem em várias esferas dentro de uma organização, dentro de uma área, de uma atividade de trabalho. Ele tem um bom relacionamento com os pares dele, consegue navegar bem com chefes. Enfim, são pessoas que conseguem construir pontes e não muros, né? Como a gente diz aí, o clichêzão. Então, é uma competência que, na minha visão, é fundamental em 2020, 2021, 2022. Daqui para frente, ela inclusive tem aparecido nas últimas listas lá, aquelas listas do Fórum Econômico Mundial. Eles normalmente definem uma lista, quais são as 10 habilidades essenciais para os profissionais do futuro, né? Nas últimas 2 listas, a inteligência emocional estava lá entre essas 10, né? Porque, de fato, as organizações e o mundo está entendendo que, também por conta de todo esse cenário que a gente vive de quantidade de informação, quantidade de situações voltadas para o mundo digital, cada vez mais você precisa entender um pouco melhor como é que você funciona e utilizar isso ao seu favor, né? Então, inteligência emocional. E a segunda, eu diria, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, é comunicação, cara. É comunicação. Que não necessariamente tem a ver com inteligência emocional, embora, obviamente, tenha alguma relação em algum momento, mas hoje a capacidade que a gente tem de criar relações também está diretamente ligada à capacidade que a gente tem de se comunicar melhor, de nos fazer entender melhor. A gente vive uma era de comunicação em WhatsApp, em texto. Falamos aqui da falta de paciência, de você zapear, de você passar aí stories. Então, a gente perdeu muito da nossa capacidade em construir comunicação de verdade. Quando eu falo comunicação de verdade, é ter, inclusive, escuta ativa, você conseguir escutar melhor as pessoas, você conseguir passar também a sua ideia com clareza, se preocupando se o outro vai entender o que você está querendo dizer com aquilo, né? Então, acho que são características aí super importantes e relevantes para 2020 e daqui para frente cada vez mais, cara. Até porque, com o crescimento cada vez mais rápido da inteligência artificial, a gente vai acabar tendo mais tempo, é uma consequência natural, a gente vai ter mais tempo para cuidar de outros assuntos que não lá o preenchimento do relatório, a execução lá da programação e tal. Cara, isso aí a máquina... Isso aí a máquina já vai fazer, cara, já tá fazendo, e daqui a pouco a gente não vai ter mais que se preocupar com isso. Então vai sobrar tempo para que a gente invista em algo que faz parte da nossa natureza humana, que é nos relacionarmos, né? Então, e para se relacionar, cara, você precisa se comunicar, você precisa ter uma habilidade de comunicação boa, né? Para você construir relações boas. E eu acho que você falando nesse ponto, nesses 2 pontos, eu acho que ele cria uma divisão geográfica de uma outra habilidade que é a presença. Eu acho que quando você tem tudo isso, você acaba tendo presença. Então, eu vejo a inteligência emocional justamente por isso. Uma grande sacada que, pelo menos para mim, mudou totalmente o jogo foi a partir do momento que eu passei a não me deslumbrar com minhas vitórias, com grandes vitórias, e nem me achar, desculpa, um lixo, eu falo o palavrão aqui, um lixo pelas minhas derrotas. Tipo assim, foi só um dia de trabalho, não quer dizer que eu sou frio, mas quer dizer que eu estou presente. Então, nisso eu acabo ganhando esses segundos preciosos de você entender, falar, poxa, eu acho que eu posso mandar essa mensagem deste jeito, não simplesmente bateu, levou, sabe? Pô, eu consigo aquele frame de segundo, falar, pô, o cara tá no mau dia. Então, antes de sair julgando. Então, esse momento de presença plena, eu acho que faz total diferença. E o que é muito importante, né? Isso não precisa necessariamente você nascer com esse dom. Você consegue adquirir. Eu vi uma frase que eu achei tão interessante, não sei se você já conhece ou não, de que as pessoas são como celulares. Ela nasce com um programa operacional e ao longo da vida ela vai baixando apps. Que ela vai melhorando, que são soft skills. Eu achei isso, puta analogia massa, né? Do que a gente tá vendo. Legal. E hoje em dia até o próprio sistema operacional você vai dando upgrade nele também ao longo do tempo, né? É isso aí, cara. Nós somos... E quando a gente fala de desenvolvimento, Thiago, desenvolvimento é pro resto da vida, cara. Pro resto da vida. Desenvolvimento é um processo contínuo. Não é que você
para em determinado momento. Eu já fiz aqui tudo que eu precisava fazer, já fui em todos os treinamentos, já li todos os livros, já absorvi, já ouvi todos os podcasts, né, do início ao fim. Você não para, cara. Você não para. A gente aprende todo santo dia. Então, você viu o que a gente está vivendo agora, nessa pandemia. É a primeira vez na história de uma população, né? Tem pouquíssimas pessoas vivas hoje em dia que passaram já por uma outra pandemia. Então, a gente está vivendo história. A gente está aprendendo um novo modelo de vida. A gente está aprendendo a viver num novo formato. Então, isso faz parte do seu desenvolvimento. A gente... É um ser mutante, né? O tempo inteiro a gente está evoluindo, está colocando apps aí, está dando upgrade no sistema operacional. E esse é o barato da vida, né, cara? Se não fosse assim, imagina que saco você chegar num nível, ficar estagnado e beleza, agora posso ficar aqui assim até morrer. Puta, que saco, né? É engolido. E isso até é um teminha meio polêmico, mas eu queria muito ter o seu ponto de vista nisso. Porque é relacionado agora à formação, né? Então... A gente está num mundo completamente VUCA, totalmente rápido, dinâmico, e existem os discursos extremos, né? De que, faculdade vai sempre existir, vai ser sempre muito bom, e outros que, cara, tá condenado à morte, em poucos anos vai à falência. Uhum. E o que você enxerga do nosso formato de ensino? Ensino que a gente fala já é um ensino já superior, né? Não a base. Sim. Mas até a base, né, ela precisa, né, cara, ela precisa, e tem mudado, mas acho que talvez precise de uma velocidade um pouco maior, porque não é novidade para ninguém, né, que o nosso modelo de educação, ele é o mesmo de quando os nossos avós estudavam. Ele é, assim, a grosso modo, ele é o mesmo, ele não mudou, né? Ele começa a evoluir aí ao longo dos últimos anos, mas ele não mudou. Agora, a dinâmica de vida, o contexto de mundo, as necessidades de competência, o modelo das organizações, isso tudo mudou. Então, como é que você não muda um modelo de educação se todo o restante do sistema está mudando? É você dizer o seguinte, cara, então isso aqui não serve mais, não atende mais uma realidade de mundo, né? O que acontece agora, Thiago, é que as universidades, principalmente, né, em formação de segundo grau, de terceiro grau e tal, já caíram na real, né, já perceberam que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para entrar nesse circuito, porque qual é a diferença hoje de você ter um diploma universitário e não ter um diploma universitário? Para várias profissões, nenhuma. Eu tenho um grande amigo que trabalhou como diretor de RH de uma startup de tecnologia, e ele falou, cara, eu tenho o nosso programador sênior aqui, ele tem 17 anos. E ele o cara falou assim, cara, não vou fazer faculdade, pra quê? Assim, não tem valor pra ele, assim, é um cara super, obviamente é um cara fora da curva, né? Mas é um cara que não precisa da faculdade, e nem a empresa precisa que ele tenha o diploma, só precisa que ele tenha o conhecimento e consiga aplicar esse conhecimento e gerar valor lá dentro, ponto. É o que já todos os grandes players já têm observado, né? O Google já trabalha nesse formato há um tempo, o Facebook e entre outras empresas aí de vanguarda, quando o assunto é tecnologia e quando o assunto é disrupção no modelo de contratação de pessoas, não tem mais, assim, é o tal do currículo às cegas, né? Seleção às cegas. Eu quero saber o que você conhece, que tipo de valor você pode trazer para mim, que tipo de diferença você vai fazer no meu negócio. Se você se formou, se não formou, se você se formou na PUC, na USP ou na faculdade ali da esquina, cara, a mim não me importa, né? E isso cada vez mais tem se tornado uma realidade, né? E aí, qual é o papel da faculdade hoje, né? Qual é o valor hoje de uma faculdade? Não é que não tem valor, tem muito valor, tem professores com altíssimo conhecimento, mas o que eu enxergo como principal valor hoje de uma formação universitária é curadoria, é o que a gente estava conversando. Então, quando você vai para um curso de formação, sei lá, em marketing, por exemplo, aquela universidade, aquela instituição, ela já fez uma curadoria daquele conteúdo. Então, em tese, ela já pegou o que de melhor tem no mercado atualizado sobre aquele conteúdo. Ela estruturou isso de maneira didática e cronológica para que você, através de módulos, vá absorvendo esse conhecimento. E pronto, e você vai ali passar por aquele período absorvendo aquilo. Esse é o valor, na minha opinião, hoje, de um sistema de universidade, né?
Porque a informação que a universidade transmite hoje não é mais dela, não é propriedade dela mais. Já era, acabou. Você vai conseguir essa informação em outro lugar. Se você quiser, o MIT disponibiliza as aulas e o conteúdo. Você pode ter a melhor... Você vai conseguir, você vai achar. A diferença é que você vai precisar ter aí muito trabalho para conseguir fazer curadoria disso, né? Que é o que a gente conversou. Então, mas eu acredito muito numa mudança, sim, Thiago, do modelo de educação. Acho que ele só tardou um pouco para acontecer, mas ele vai acontecer e ele precisa, porque senão as instituições não vão sobreviver. Cara, eu acho que eu concordo gênero, número e grau contigo, e eu acho que tem um problema sério nisso. Se eles não mudarem, a tendência é eu tô mais com esse outro discurso de que vai morrer. Uhum. E 4 anos para você disseminar um conteúdo, 4 anos o mundo é outro, pelo menos o mundo é outro, as plataformas já são outras. 4 anos atrás, se a gente parar para ver, male estava se usando Uber. Tenta viver sem. Exatamente. E o modal de consumo de informação tal, a coisa não vai acompanhar. E na hora que, um ponto que você passou, é interessante, é que na hora que realmente tem um problema, não é o seu certificado que resolve. A empresa não vai atrás de certificado, quer saber o quê? Você sabe resolver? Exato. Então, acho que é isso que eles vêm para cima de uma maneira voraz. Então, acho que essa questão desse discurso do sistema de ensino, e também tendo a possibilidade de hoje você consumir o melhor conteúdo da pessoa mais influente nesse assunto, porque ela também se tornou um ensino, né? Ela se tornou um professor por si só. Sim. Então, hoje, as 2 maiores profissões, para mim, na minha opinião, do mundo, vão ser vendedor e professor. Então, você tem que estar nessa linha. Todo mundo é vendedor. E o pessoal despreza o vendedor, né? Até acho que antigamente, quem nunca ouviu isso? Você não sabe o que fazer, vai ser vendedor. Articulação, experimentação. Pô, tá tudo em vendas. Eu preciso de um emprego. Até de vendedor serve, né? Até de vendedor serve. Ele faz qualquer coisa, mas até de vendedor vai. E hoje, daqui a pouco, assim, dá uma aula, ensina alguma coisinha pra mim. Porra, eu vejo fortunas, porque a gente trabalha com lançamentos digitais. Então, por exemplo, tem o recordista brasileiro, é um professor de inglês, chama Mário Vergara. Mário Vergara, né? Pô, os lançamentos dele batem aí 13, 14 milhões. Vou falar sorrindo, porque dá um trabalho nos bastidores. E muito investimento também por trás, né? Investimento em tráfego, tudo. Mas a questão é a seguinte, ok, a profissão é ensinar idiomas. Então, como é que você ensina idiomas e acha que nunca posso ter resultados ou impacto em escala ensinando idiomas? Pô, pelo contrário, agora essa é a grande profissão, né? E verdade. Eu queria que você me desse, vou abrir uma aspas aqui, você vai me matar depois, mas eu vou querer que você me dê pelo menos um spoilerzinho, que você também está montando, tá entrando nesse mundo digital. Dá um spoilerzinho pro pessoal do que vem aí, cara. Cara, quando a gente gosta de compartilhar conhecimento, né, Thiago, é muito fácil você fazer isso em qualquer esfera da vida, né? Seja numa sala de aula, seja numa palestra para uma empresa, seja num webinário que você faça. Isso, para quem gosta de compartilhar conhecimento, que é o meu caso, é o seu caso, isso é algo muito natural e dá muito prazer em fazer, né? O que a internet tem nos possibilitado nos últimos anos com os lançamentos digitais e com os infoprodutos é algo grandioso. E eu já vinha querendo entrar um pouco nesse mundo, né? Tentando arrumar um tempinho para entrar nesse mundo, conciliando todos esses meus projetos aí em paralelo. Mas eu finalmente tomei coragem, né, em colocar de forma digital o meu conhecimento. E uma primeira vertente disso, que está entrando no ar daqui a pouco, é o meu curso de podcast. É um curso para ensinar as pessoas a criarem o seu podcast. A gente conversou, né, sobre isso. É uma mídia cada vez mais que está tomando conta aí das pessoas, do processo de desenvolvimento das pessoas como alternativa de consumo. A diferença principal, e por isso que eu acho que tem ganhado
tanta audiência é porque a gente vinha até então muito acostumado a consumir conteúdo em vídeo, né, Thiago? Sim. Só que o vídeo, ele pode ser até um pouco contraditório, isso que eu vou falar com relação àquele tema lá da falta de paciência, mas o vídeo, ele precisa da tua atenção plena ali, né? Você tem que estar ali concentrado e assistindo aquilo, né? Você pode até ficar ouvindo só, mas não nasceu para isso, né? Então, quando você começa a ter a possibilidade de consumir conteúdo focado, com paciência, mas podendo fazer outras coisas, que é o que um podcast te permite, né? Você coloca ali o teu fone, cara, você tá lavando uma louça, você tá andando de bike, você tá no trânsito, fazendo várias outras coisas que você consegue consumir conteúdo, né? Então, eu vendo esse movimento crescente no mercado e também fiz parte desse movimento de ascensão, né? Faço parte, você faz parte, e muita gente quer também ter o seu espaço e construir seus conteúdos através de um formato podcast. Foi a partir disso que eu tive o insight de criar um curso contando a minha experiência. Não é um curso técnico, super, mega, profissional. É um curso que eu conto a minha experiência de como alguém que não é da área de tecnologia, que não do zero, não é da área de tecnologia, não era da área de rádio, não tenho curso de comunicação e nada disso, né? E construir um podcast do zero e tá no ar. E você conheceu, né? Você se inspirou nele. E eu falei, putz, tá aí, eu vou criar um curso, um produto digital e fazer com que isso também chegue a milhares de pessoas, que muita gente consiga também criar o seu próprio podcast. Então, seu podcast no ar, em breve aí, um curso à disposição, preço baratinho, todo mundo consegue acessar. Porra, show de bola. E é o que você falou, né? A grande vantagem da mídia de voz, então, assim, para quem não tá escutando e tá considerando, gastando energia para considerar se faz ou não faz, se vai ou não vai, eu vou te falar uma coisa, você já perdeu tempo. Já perdeu tempo, porque daqui a pouco, a hora que você for se movimentar, você vai ser praticamente o processo da paleta mexicana, né? Então você vai estar na paleteria quando tiver já todo mundo vendendo a deles e que acabou a onda. Mas não que vai ser uma onda, né? Mas acho que o timing é mais do que excelente agora para se fazer. Tá num timing bom. 2019 foi um ano de crescimento altíssimo, foi um boom aí no mercado de voz, de conteúdos em podcast. E agora 2020 continua uma curva de crescimento, ano que vem também. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor já de podcast, né, cara? Então, continua já tem centenas de podcasts no ar, mas continua tendo espaço aí para quem quer colocar conteúdo bom de qualidade. Mas ainda é muito pouco. A gente fala assim, é muito pouco. Perto do mercado americano, que já é mais maduro nisso daí. Sim. Tá ainda muito pouco. Então, ou seja, tem muito campo aí para crescimento. Hoje, já vamos colocar que é uma habilidade obrigatória, você entender um pouquinho também disso, são as novas tendências. Sim. E vale a pena mesmo fazer. Então, que legal, estamos aguardando ansiosamente aí o lançamento. Depois, assim, maravilha. Se quiser voltar aqui para divulgar, portas abertíssimas. Obrigado, cara. E a gente está chegando na parte final do nosso bate-papo aqui, que senão já foi demais o seu tempo. E a gente passou por vários temas. Eu gosto de bate-papo assim, onde começa num lado, termina no outro, a gente vai navegando por várias frentes. Mas tem um ponto que é importante, aí eu vou querer um pouquinho da sua visão. Primeiro, como profissional de RH de longa data, influencer, empreendedor. Então, assim, se a gente é um quadro, clichê, tem muita gente que faz, mas eu acho excelente. Por quê? Porque tem uma galera nova que está começando. Uhum. É exatamente assim, tá, legal, mas qual que é o meu primeiro passo? O que eu faço? E eu acho, por mais que seja clichê, eu acho genial esse voltar ao passado com o meu conhecimento de presente. Então, se você tivesse hoje 18 anos, estivesse começando a carreira, quais seriam os passos que você daria? Uau, sabe que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e sempre quando chega a sua vez, não exatamente essa, né, mas algo nessa linha, sempre que chega a sua vez é sempre difícil olhar para dentro, né? A gente tem muito pouco costume de exercitar o nosso autoconhecimento, que foi ali para você
daquela possibilidade, né, de você conseguir se conhecer melhor, conseguir se entender melhor para fazer com que o teu processo de evolução aconteça também. Mas, Thiago, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, cara, primeiro assim, eu acho que eu sou um cara muito privilegiado. Eu construí uma carreira muito legal, eu construí uma carreira muito sólida dentro da área que eu queria, que obviamente não é que quando eu criança eu sonhava com essa área, mas no momento em que eu iniciei a faculdade eu já sabia que eu queria ir para uma área de humanas, que eu queria trabalhar com gente, com desenvolvimento pessoal, e tô nisso até hoje. Então eu sou muito privilegiado nesse sentido, né? Mas eu diria o seguinte, para quem está começando, e talvez para mim pudesse ter contribuído ainda mais naquela época, e vou ser um pouco repetitivo aqui, mas é porque eu de fato acredito muito nisso, se eu tivesse tido a oportunidade de poder acessar mais opções de autoconhecimento, de autoconsciência e de entender melhor como eu funcionava, talvez eu pudesse ter conseguido, desde mais cedo, construir mais relacionamentos duradouros e de importância na minha vida, né? Tenho muitos hoje, sou muito feliz com os relacionamentos que eu venho construindo. Mas acho que é tão importante na nossa vida, cara, a gente construir relacionamentos, a gente ter com quem contar, a gente ter com quem dividir as coisas, a gente ter com quem aprender as coisas. E você só consegue fazer isso a partir do momento em que você se entende um pouco melhor, se entende, sabe quais são os seus possíveis caminhos, onde que você precisa ir, porque quando a gente tem 18 anos, a gente vai tateando tudo, né? Você vai aprendendo, vai tomando porrada, vai amadurecendo com o tempo, o que é bom também, a gente precisa errar para amadurecer, a dor também ensina, né? Isso faz parte. Mas eu diria que ter tido mais possibilidade de me conhecer melhor, fazer mais alguns sei lá, terapia, que é uma excelente alternativa para você se conhecer melhor, mas ter participado de alguns outros fóruns que possibilitasse um olhar interno um pouco mais apurado, seria muito bom. Poder interpretar e conhecer melhor as emoções desde cedo é algo que não tem preço, né? A escola não ensina, infelizmente, mas o lado bom é que algumas já começam a colocar isso, então o Brasil muito pouco, mas a Europa, os Estados Unidos já tem muitas escolas como disciplina obrigatória, né? A disciplina socioemocional, então você desenvolver a capacidade de entender melhor as emoções em crianças, cara, isso é incrível, né? Isso é incrível, isso muda a vida de uma pessoa, né? Então, eu diria que independente da idade, quando a gente faz um resgate ali de juventude, que bom seria se eu pudesse me conhecer melhor. Acho que faria diferença. Pô, cara, sem palavras. Mais uma vez, gratidão total, Éder, por você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento pra gente aqui. Agregou demais. Pena que, assim, são tantos temas, dá vontade, cara, de na madrugada dentro, proseando. Mas, mais uma vez, obrigado. E agora, a gente falou bastante e tal, mas volta aí pra gente, é importante. Para quem quiser conhecer mais do trabalho que você faz, conhecer um pouquinho, consumir um pouco mais dos seus conteúdos, onde que a gente consegue te achar? Legal, Thiago. Eu tô presente no LinkedIn, Éder Monteiro, só me procurar lá. O podcast Movendo-se, a gente comentou, ele tá nas principais plataformas de áudio aí, então é só buscar Movendo-se, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, enfim, tá em todas lá, você vai conseguir encontrar. E nas redes sociais, o @Movendo-se, tudo junto, sem hífen, pode entrar lá também, eu sempre compartilho os episódios novos lá, compartilho alguns insights, algumas mensagens aí reflexivas para a turma, então vai ser sempre muito bom poder ter gente conectada e consumindo e trocando, né, para a gente aprender junto cada vez mais. Show de bola. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, cara. Muito aberto para ti. Valeu, hein? Eu que te agradeço, viu? Eu te agradeço. Para mim é uma honra poder ser inspiração para você. Parabéns pelo teu trabalho. Continua firme. A gente vai trocar ainda muita informação daqui para frente e o caminho está só começando. Total. Obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Você também. Grande abraço. Próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Esse foi o PapoCast de hoje. Espero muito que tenha agregado valor para você de alguma forma e que tenha te ajudado a dar um primeiro passo para levar a sua carreira e o seu negócio para um próximo nível.
Significaria demais para mim saber se realmente você está gostando do nosso conteúdo, se você tem sugestões de novas pautas de conteúdo, ou quem sabe até pessoas para a gente trazer aqui e fazer esse bate-papo e conseguir arrancar o máximo de informação delas. Legal? Então, como fazer? Simples. Vai lá na nossa rede social, é @9001digital. Pode ser o Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer uma das redes sociais, Twitter. Nós estamos em todas elas. Vai lá e deixa o seu comentário que eu farei questão de ler, responder e interagir contigo, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio.